Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer pão francês e resolvi gravar para vocês como que eu faço. Bom, primeiro eu vou fazer uma esponja. Eu vou colocar todos os ingredientes, vou falando, mas vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes que eu tô utilizando. Então, eu vou colocar um pacotinho de fermento biológico seco, tô usando esse aqui. Na receita vai 2 pacotes de fermento biológico seco, mas eu vou colocar, depois que eu fizer a esponja, eu vou colocar o fermento biológico fresco, porque eu não tenho 2 pacotinhos de fermento biológico seco aqui em casa hoje. Então, eu vou colocar, como eu tenho o fresco, eu vou colocar 3 colheres, que é o equivalente a 30 gramas. Porque 10 gramas de fermento biológico seco equivale a 30 gramas de fermento biológico fresco. Aí, depois, se você for usar só o fresco, é 60 gramas, né? Porque daí você vai pôr metade agora e a outra metade depois. Se for 2 pacotinhos, aí é fácil, são 20 gramas. Então, eu coloquei um pacotinho agora. Vou colocar aqui 4 colheres de farinha de trigo. Vou dar uma mexidinha para misturar. Misturei aqui, tá? E aí, gente, vai 150 ml de água na temperatura ambiente. Você mexe bem para misturar todos os ingredientes. Aqui está, eu misturei bem o fermento com a farinha de trigo e a água, tá? E agora eu vou deixar 20 minutos para ele formar a esponja. Uma observação, eu peneirei a farinha de trigo, são 6 xícaras de 240 ml. Eu utilizei essa peneira aqui, essa peneira é uma bem fininha, tá vendo, ó? É uma peneira que eles fazem aqui, bem fininha mesmo, pra peneirar a farinha, pra ela ficar bem fininha e tirar qualquer impureza que tenha. E eu vou fazer o meu pão na panela, porque eu não tenho uma bacia grande. Não que eu precise de uma bacia muito grande, mas como essa peneira, ela é muito grande, ela só cabe aqui, ó, na minha panela. Então, por isso que estou fazendo na panela. Então, meninas, eu deixei aqui meia hora, porque hoje tá frio. Eu vou colocar, como eu falei pra vocês, o fermento biológico seco, porque eu não tenho 2 pacotinhos dele seco, tá? Não sei se vai dar certo, mas tem que dar. Então, eu vou colocar aqui 3 colheres, que equivale a 30 gramas de fermento fresco. Então, aqui eu vou misturar bem. Bom, aqui na farinha, eu vou jogar 2 colheres de açúcar rasa, é 1,5 colher de sal. Eu misturei. Depois você experimenta o sal, se tá bom, se você quer mais ou menos sal. Eu vou colocar 1,5, porque é isso que tá na receita. Depois eu vou experimentar pra ver se tá bom. O pão francês, ele vai água gelada, mas tem que ser bem gelada. Eu deixei a minha garrafa no congelador pra ela ficar bem gelada e eu vou acrescentar gelo pra que ela fique bem gelada. Aqui eu vou misturar esse fermento com a farinha.
eu já misturei o fermento aqui, tá? Na farinha de trigo. E agora, a gente tem que dar ponto na massa com a água gelada. A minha água ficou na geladeira, ó. E ela virou gelo, um pouquinho, ela tá um gelo bem molinho. Então, eu vou ir colocando a água aos poucos pra dar ponto. Essa massa, ela fica um pouco grudenta. Pra ela também dar maciez no pão, né? Ó. Eu vou colocando. Olha, gente. Não dá pra dar uma quantidade certa de água, porque depende da farinha. Eu já falei aqui em outros pães que eu fiz. Mas o ponto de você parar com a água é esse aqui, ó. Ele tá grudando ainda. Tá vendo, ó? Aí você para. Porque agora você vai sovar ela. Aí a farinha vai incorporar bem com a água. E vai ficar uma massa lisinha. Mas ainda grudando um pouco, tá? Porque você não pode pôr muito, porque senão o pão fica muito seco. Tá vendo? Ele tá grudando, mas agora a gente vai sovar ela. O ruim do pão francês é que você tem que sovar, e tem que sovar muito a massa. Então, eu vou sovar ela aqui, vou colocar ela na minha bancada já enfarinhada. E aí, eu vou sovar ela, sovar bastante mesmo, tá? Meninas, olha só, tá vendo? Que ela ainda tá grudando, mas quando você puxa, ela solta, ó. Tá vendo? Mas ela tá grudentinha, ó. Tá? Eu vou sovar ainda mais um pouco. Olha, gente, como ficou. Ela ainda tá grudando um pouquinho, ó. Tá vendo? Ainda está grudando. Agora, eu vou deixar ela 10 minutinhos descansar. Eu sovei bem, mas muito. Acho que uns 40 minutos sovando a massa, tá? E aí, você vai dando esse ponto, você vai enfarinhando a bancada e vai sovando pra dar o ponto dela, tá? Mas ela não pode ficar muito seca. Ela tá grudando ainda, tá vendo, ó? Tá? Agora, eu vou deixar 5 minutinhos enquanto eu dou uma limpada aqui na minha bancada pra gente fazer a segunda parte. Agora, você vai passar a margarina, né, na sua bancada aqui, pra massa não grudar. Você pega a massa, você abre ela bem assim. E aí, você vai colocar 4 colheres de sobremesa de margarina. Tem que ser margarina, não pode ser manteiga, tá? Ou banha. Se você preferir banha, você pode pôr também. Aí, tá vendo? Eu abri bem aqui. Quatro colheres de margarina. Aí, você fecha a massa assim. E você vai sovar ela novamente para incorporar essa margarina. Lá vou eu sovar mais um pouquinho para poder dar o ponto novamente. Ela vai ficar um pouquinho mais úmida, porque a margarina dá umidade na massa. Mas o importante é que a massa fique úmida mesmo. Então, eu vou sovar aqui e já volto com vocês. Gente, aqui está, já sovei junto com a margarina, tá? E eu vou deixar ela crescer agora, até dobrar de tamanho.
Hoje tá frio aqui, acredito que vai demorar um pouquinho mais. Você tem que cobrir para ela não ressecar. Cobre com tecido úmido de preferência para poder ela não ressecar. Aqui, como tá frio hoje, não precisa ser úmido, mas se tiver muito quente, tem que ser úmido. Olha, gente, como que cresceu a massa. Agora eu vou abrir ela na bancada. Vai abrir ela assim, tá vendo? Tirar todo o ar da massa. Aí você vai cortar em tiras, pra poder modelar os pãezinhos, tá? Sempre trabalhando com a bancada enfarinhada. Você vai pegar e vai fazer uma bolinha e vai reservar. E você cobre a massa para ela não ressecar, tá? Ó. E vai fazendo as bolinhas para depois moldar o pão. Eu vou fazer tudo aqui, depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha, meninas, deu 32 pãezinhos. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar o primeiro que a gente fez. Isso aqui tava coberto com tecido, com um pano de prato, tá? Não pode deixar exposto, porque senão ele resseca. Eu só tô deixando assim pra mostrar pra vocês. Aí, você vai fazer assim, não precisa nem usar rolo, tá? Apertando assim com a mão e deixando ele compridinho. Tá vendo? Aí, você vai enrolar ele, pode ir apertando assim, ó, pra ele. E aí, você vai colocar numa assadeira untada com óleo, ó. Tá grudando um pouquinho, porque essa massa, ela gruda mesmo, né? Vocês sabem que tem que ficar úmida a massa, mas é bem pouquinho que põe assim, ó. Tá vendo? E quando você for pôr na assadeira, você põe com essa parte aqui virada pra baixo, assim, ó. Que vai fazer. Aqui é o primeiro pãozinho nosso. E aí, eu vou colocar numa assadeira untada com óleo. Depois que eu tiver feito tudinho, eu mostro pra vocês. Gente, eu já fiz todos, tá vendo? Agora eu vou deixar crescer. Esses aqui já tá crescendo, já que foram os primeiros que eu fiz, tá? Esse aqui eu terminei agora, tá menorzinho. Pra variar, fiz um redondinho aqui. Olha, dobrou o tamanho, tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o corte nele com uma lâmina bem afiada, pra poder colocar ele pra assar. Então, aqui a gente vai cortar com uma lâmina bem afiadinha, é uma lâmina mesmo, nova, tá? Aí, você vai... Pra não enrugar, tá, gente? Por isso que tem que ser uma lâmina nova e bem afiadinha. Vou cortar todos eles e eu já vou. O truque é você deixar uma forma dentro do forno, tá vendo? Ela esquentando. Quando você colocar o pão, vou baixar aqui um pouquinho. Você vai colocar o pão aqui pra assar e vai jogar água dentro dessa forma pra formar um vapor, tá? E fecha rapidamente.
Olha, meninas, ficou assim. Não ficou do jeito que eu esperava que ficasse, que eu queria ele mais cascudo, mas mesmo assim tá bem, ó, macio, tá vendo? E tá crocante. E eu também achei que o tamanho dele ficou pequeno. Olha, não sei se vocês vão escutar. Vou pôr perto do fone para vocês escutarem, ó. Viu? Tá crocante, porém não tá com aspecto assim de pão francês, né? Mas ele tá com gosto e tá gostoso. Esse aqui foi a primeira fornada do pão, tô assando a segunda e depois eu vou assar a terceira. Vou cortar para vocês verem como que vai ficar. Viu?